180 graus. Estamos aqui nessa virada de 180 graus, eu sou o André e eu vou confessar um negócio. Fábio, confessionário aí, Suzy, Saião. Eu tive um professor chamado Teixeira. O cara era gente fina, meio doido, mas gente boa. E ele ensinou... Doido, por quê? Você sabe, né? Professor que é legal, ele sempre é um pouco maluco. Mas tudo bem. Ele ensinou pra gente a importância da reflexão. Impressionante como ele sabia da matéria, sabia explicar direitinho e ainda era um cara legal, assim, amigo de todo mundo. Ele chegava perto de você, conversava sobre futebol, se tirava sarro, muito legal. Que saudade do professor Teixeira, Suzy. Puxa, André, que legal. Eu queria ter conhecido esse Teixeira, você ia adorar ele. Aliás, professor bom assim é raridade, né? É mesmo. Gente, mas sabe de uma coisa? Nem só de professor vive o nosso aprendizado na vida, né? É ou não é? É verdade. Acho que ninguém verdade. respondeu. Não, mas tem tá razão, certo. tem razão. A gente tem que respeitar Quer outros dizer, também. Né? é verdade, porque na verdade o nosso aprendizado não vem só da escola ou de um professor, mas vem assim, por exemplo, da família, dos nossos pais. A gente aprende muito com eles e a gente deve respeitar, né, os nossos pais. E eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, né, que era um conselheiro meu, um mentor, assim, né, o Alberto. Ele é assim, além de ter muito conhecimento, assim, sabe, você conversava de todas as coisas com ele, ele conseguia conversar sobre essas coisas e, assim, orientava, direcionava, né? Legal, isso, né? É muito legal e eu admiro demais, Saião. Pois é, Suzy, tô vendo você aí, André também, né, contando as boas experiências da vida, né? Pena, eu gostaria de ter conhecido aí esse pessoal que vocês mencionaram aí. Você ia gostar deles. Pois Você ia é. se identificar muito. Que legal. As pessoas importantes na vida que nos ajudam a crescer, a moldar o caráter, né? E se torna aí uma referência, né? Isso tem muito valor, são respeitadas, mas pessoal, vamos lá. Por mais que uma pessoa seja legal, né? Que a gente goste, assim, vocês imaginem só, né? Aquele que entregou a vida por nós, aquele que fez isso só por amor, ele, muito além de qualquer pessoa que a gente possa admirar e gostar, como eu, por exemplo, tenho alunos também que eu tenho uma satisfação tão especial assim que eu conheci, esse sim merece todo o nosso respeito, amor e dedicação e atenção todo mundo, porque é sobre isso que a gente vai falar aqui no 180 graus. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre a adoração no reino. Falando em aprender, pessoal, aqui no 180 graus, eu tava lendo o Novo Testamento, Muito né? bem. Faz bem, eu sei. E eu pude confirmar que Deus é amor, mas assim, sem sombra de dúvidas. Olha que história bacana, Suzy. Jesus se entregou por nós. Não há regras que nos façam ficar mais próximos de Deus. E tudo o que ele fez foi de graça. Nossa, é demais Ele isso, não né? precisava da gente, Saião. Ele fez isso porque ele ama. É impressionante. Parece que o Deus que o Novo Testamento apresenta pra gente é muito bonzinho. É muito legal. Não pode existir, acho que, alguém tão bonzinho como esse Deus tão bacana. Acho que até dá vontade de dar uns tapinhas nas costas desse Deus. Você Olha, não acha? André, vamos lá devagar, né? E sabe que esses dias eu estava conversando com o pessoal sobre isso. Logo ali encontrei uns amigos no Center Castilho. Sei. E falando sobre essa questão, vamos devagar aí. É verdade, tá? Que Deus é bom, ele é bondoso, mas atenção. Não é o fato de Deus mostrar sua graça e seu amor que ele deixou de ser Deus. Esse Deus que aparece em Cristo no Novo Testamento continua sendo o mesmo Deus todo-poderoso. Suzy, ele é o criador do universo. André, ele é o Senhor e o sustentador de tudo. Uau. Vamos falar bem sério, ele não é o coleguinha da esquina que a gente troca figurinha com ele, não. Sim. Né? Então, esse Deus que é amoroso e ao mesmo tempo
tão grandioso, extraordinário, ele merece assim o nosso respeito. Podemos dizer assim, a nossa homenagem, sabe? A nossa atitude de toda consideração, Suzy. Com certeza, é verdade, viu? E parece que a gente às vezes esquece disso, né? É mesmo. Parece que sim. Pensando Parece e que vai falando, perdendo o respeito. falando nisso aí, eu lembrei que eu já ouvi falar que os melhores garçons do mundo conhecem a arte de agradar o cliente ao máximo. Eles sabem o jeitinho, sabe? O que agrada, o que não agrada, eles parecem que percebem e fazem a coisa de um jeito. Um detalhe. Com detalhe, isso. Imagine se você faz isso com um cliente, como a gente deve fazer em relação a Deus. É mesmo. Né? Se ele não gostar do que oferecemos, a gente tem que ter esse pensamento, esse coração em relação a Deus. Até tem um texto tão interessante que em Hebreus 12, 28 fala assim: já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Não é? É séria impressionante? Coisa, né? A gente tem que fazer isso, né? A gente tem que agradar ele. Como é que a gente faz isso, Sayão? Puxa, Suzy, olha, isso é talvez a coisa mais importante sobre a qual a gente possa falar, né? Porque esse assunto de agradar a Deus é uma questão que, sabe, você está falando do livro de Hebreus, né? No fundo, Hebreus fala muito sobre isso e ele vai tratar desse assunto lá desde o Antigo Testamento. Você tem uma ideia, por exemplo, lá no começo da Bíblia conta a história de Caim e Abel, né? Caim foi tentar aí apresentar uma coisa oferecida a Deus e fez meio de qualquer jeito, né? Já Abel fez a coisa da melhor maneira possível, ele trouxe para Deus o melhor que ele podia apresentar. E quando a gente vai ver assim, como é que Deus apresentou a construção do tabernáculo, que era, André, uma espécie assim de tenda, mas toda bonita, organizada, Suzy, com detalhes assim, mostrando pra gente, ó, que a gente quando reconhece que Deus é santo, que Ele é perfeito, que Ele é bondoso, que Ele é perdoador, que Ele é poderoso, que isso reconhecido e demonstrado da melhor maneira possível é o caminho que mostrava como Deus devia ser devidamente agradado. Agora é interessante que o livro de Hebreus vai dar uma ampliação nisso, vai mais longe, mostrando uma forma mais perfeita que essa gratidão se manifesta, principalmente quando a gente reconhece o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Gente, eu tava aqui pensando nessa adoração e como era feito isso no tabernáculo e no templo antigo, né? Lá no Antigo Testamento, isso. né? Verdade. Nossa, é muito interessante. Até pude ver as ruínas do templo lá em Jerusalém. Que legal. É Deve ter sido muito legal. bacana. Mas vocês sabem, eu tenho uma preocupação. Uma coisa me preocupa foi, Suzy? muito. Parece que o pessoal assim tá preocupado em um monte de regra, um monte de orientação que é meio mecânica, sabe? Assim, eles fazem por fazer. É uma forma, assim, você tem que seguir aquilo porque tem que seguir, entendendo. né? Sim. E Sayão, você vai me desculpar, mas eu acho que essa liturgia decorada, sabe? Isso aí não convence ninguém. Eu não consigo nem acreditar que isso seja uma adoração de verdade, porque para mim tem que vir do coração. Olha, Suzy, aí você entrou num assunto assim que é o foco centro da questão. Por quê? Porque nós estamos aqui vendo, né, como é que a gente presta uma homenagem a Deus, como é que a gente agrada a Deus. E aí tem, né, aquela coisa, vamos dizer, pré-formatada, como você definiu. Você sabe que a Bíblia vai tratar exatamente desse assunto? É exatamente aí que ela vai mexer. Por exemplo, lá no livro de Miqueias, já no Velho Testamento, ele mesmo mencionou no capítulo 6 que o que Deus quer de uma pessoa. Né? Será que ele está querendo um monte de azeite, um monte de carneiro em sacrifício? Aí a Bíblia vai dizer com clareza que Deus quer que você ame a misericórdia, no sentido de fazer as coisas com amor, que você pratique a justiça, né? E que você deixe de ser orgulhoso, e que isso valia mais do que
ficar simplesmente fazendo gestos rituais dentro do templo sem ter o coração ali. Tá vendo como o negócio é interessante? Coisa séria. demais. E a mais, André, esse negócio da gente não ficar nesse negócio de ficar aí repetindo ato religioso, sabe? Sem pensar no que está fazendo. Jesus vai dizer, olha, uma vez chegou uma mulher perguntando para ele onde é que era o lugar melhor de fazer adoração. Jesus falou assim, o que importa é que a pessoa adore em espírito e em verdade. Ou seja, de maneira sincera, de maneira genuína, uma coisa que vem do coração. Então é isso mesmo, essa religião assim, só externa, não vale muita coisa não, André, é isso aí. Pois é, Saião, só que eu fiquei chocado com uma briga que eu vi sobre esse negócio que vocês estão falando aí de adoração. Briga. Isso? Eles estavam discutindo, duas pessoas, discutindo feio, mais feio, quase que foram as vias de fato, como o pessoal diz por aí, né? O que houve? Futebol? O que era? Não era nada de torcida organizada, nem ringue, nem luta nenhuma, não. Eles queriam saber que tipo de culto que Deus preferia. Por causa disso? Por causa... Um gostava mais de rock e o outro gostava mais de música brasileira. Opa. Aí eles ficaram discutindo. Não, porque o violão é mais sagrado do que esses instrumentos elétricos, não sei o quê. E aí começaram a falar qual que era a igreja Deus mais sagrada da roqueiro Terra. ou não. Um negócio meio coisa. doido. Em vez de adoração, eu só vi confusão e eu fiquei na frustração. Saião, será que tem solução? Puxa, não sei não. A coisa aí é pra gente chorar de montão, É né? verdade. Aliás, nessa briga, eu não sei se eu vi o Lino por lá, se que ele tava, né? Não. Olha, pessoal, veja bem, é interessante você ter dito isso. Isso passa de novo por essa questão, porque estamos pensando aqui, como é que a gente vai agradar a Deus? Como é que Deus vai ficar feliz com o que a gente está, né, apresentando para Ele? Tem muita gente que acha que o que vale é o lugar, é o estilo. Olha só, esse negócio da igreja, do templo, vocês sabem, não sei se vocês vão ficar chateados. Você sabe que isso, no final das contas, não tem tanto valor assim? É verdade. Não tem. Eu já li sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai dizer que nós somos as pedras vivas. Isso significa que Deus está dizendo que o novo templo somos nós, que Ele está interessado naquela sinceridade do coração, não que um templo, que a música não tem o seu valor, mas que não são a coisa mais importante e fundamental. Então, na hora de abrir o coração, na hora de praticar a adoração, você deve deixar de lado as coisas que têm menos valor e, de fato, agradar a Deus com a sua sinceridade, com a sua vida, com a sua dedicação apresentada em plenitude, saindo do fundo do coração. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Hebreus capítulo 12, versículo 28. Finalizando os 180 graus, eu sou o André e lembre-se, a adoração é de coração para Deus. Diga aquilo que você quer da maneira como você é para o seu Deus Todo-Poderoso. E você possa dizer a Deus que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração possam agradar-te. E você tenha um coração de verdade voltado para agradar ao nosso Deus tão maravilhoso. Foi a Suzy no 180 graus se despedindo de você. Acabou aqui os 180 graus de hoje. Eu vou me despedindo. Quem fala é Luiz Saião. E você nem precisa mais de conselho, porque você conhece a verdade. A adoração que agrada a Deus só com sinceridade. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.